Graça e paz. Vou contar a minha experiência que eu tive hoje. E antes de eu contar, irmãos, eu quero relembrar uma visão que eu tive aqui dentro da igreja. Oração da semana passada, a qual eu estava de joelho e eu via, irmãos, vários momentos da minha oração eu via um lago de fogo. E esse lago, eu caminhava assim por muito tempo nele e eu não conseguia chegar no fim. E quando eu fui numa experiência, o Senhor falava comigo e Ele falava assim que aquilo que eu tinha visto era algo que ninguém tinha visto ainda, que Ele queria me levar lá. E eu ficava questionando ao Senhor, falava: Senhor, eu não quero ir. Todas as orações que eu vinha fazer aqui na igreja, eu falava para o Senhor que eu não queria ver. E quando foi hoje, irmãos, a apóstola ela ministrou sobre a minha vida. E assim que ela ministra na minha vida, eu vou em arrebatamento. E os anjos do Senhor, eles descem até aqui na igreja. E quando eles descem aqui, eu fazia a pergunta para eles. E eles respondiam que sim. E eles me levavam ao céu. E chegando no céu, irmãos, eu me deparava com uma luz muito forte. E uma voz que falava comigo. E eu me prostrava de joelho. E eu começava a adorar ali. E aquela voz mandava eu levantar. Quando eu ia falar, irmãos, eu acho que era o Senhor ali. Não sei se era Deus, se era Jesus que estava ali, irmãos. Mas eu sei que era a presença do Senhor que estava ali. E na hora eu falava assim: graça e paz. E Ele falava para mim novamente, Ele falava: graça e paz, filho. E ali, irmãos, Ele falava assim novamente comigo. Ele falava assim: se hoje você não viesse na oração, eu ia dar uma experiência para você em casa, porque eu queria te mostrar aquilo que eu te falei, aquilo que eu queria que você visse. Aí eu falava: Senhor, mas eu não quero ir lá. Falei por muitas vezes para o Senhor que eu orei ao Senhor que eu não queria ir lá. Ele falava assim: mas é necessário que tu vá. Você tem que ver. Você tem que ver o que eles estão tramando. E eu falava: tá bom, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali, irmãos, quando eu tinha visto o presidente Lula no inferno, parecia que começava tudo novamente desde aquela hora que eu cheguei no inferno. E ali, irmãos, eu começava a ver aquele lago de fogo. E eu começava a caminhar com o Senhor ali naquele lugar. E, irmãos, eu começava a ouvir muitos gritos. Parecia assim que o Senhor, Ele tinha abrido a minha audição para me ouvir o inferno todo, irmão, clamando o nome do Senhor. E eu ouvia muitos gritos, irmãos, e eu ficava perturbado com aquele monte de grito, todo o tempo gritando, e eu não conseguia me controlar. E por muitas vezes ele gritava: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira daqui. E ali eu caminhando, e eu olhava, irmãos, ao redor, eu via muita gente sofrendo, muitas torturas. E o Senhor, Ele falava assim: você está vendo essas pessoas? Eu falava: sim, Senhor, eu estou vendo. Ele falava: cada uma delas eu podia tirar daqui, mas eu não posso tirar, porque foi a escolha de cada uma delas estarem aqui. Ele falava. E ali, irmãos, eu começava a ouvir de novo esses gritos, e eu começava a me perturbar com aquilo. Eu queria sair dali. E na hora, assim, o Senhor, Ele me tira e me leva acima. E eu começava a ver aquele lago novamente. E eu via, irmãos, esse lago comprido e ia embora. E eu começava a ver muita gente dentro dele. E muita gente começava a gritar dentro daquele lago de fogo. E eu via que umas pessoas, irmãos, elas tentavam sair para fora. Mas quando elas tentavam sair, eu via uns demônios com uma lança na mão. E eles começavam a perfurar eles e jogavam eles novamente lá dentro. E que cada um que queria sair, irmãos, eles faziam isso.
E por muito longo eu via isso, irmão. E eu começava a caminhar e eu via muita gente. E eu falava: Senhor, quem são essas pessoas que estão aí? Por que elas estão sofrendo aí? E o Senhor, Ele falava comigo, Ele falava assim: você está vendo essas pessoas? Esses são os políticos que são incrédulos, que roubam, que não faz nada pelo meu povo. E eu falava: Senhor, mas essas pessoas ainda estão vivas ou estão mortas? Ele falava: algumas ainda estão vivas, outras estão mortas. E ali, irmãos, quando eu terminava de perguntar isso, eu chegava num lugar, eu estava falando com o irmão Rogério agora há pouco, e parecia um pouco com a visão que a irmã Edilene teve, mas só que era diferente. Eu via umas cadeiras feitas de ossos, e como se estivesse igual a gente aqui, numa roda. E eu via muitos demônios sentados, e eu via um outro como se ele fosse uma pessoa normal. E eu via, irmão, um homem muito elegante. E eu falava: Senhor, mas por que esse homem está aqui? Ele falava: que homem você está vendo? Eu falava: estou vendo aquele homem ali. Ele falava assim: não é um homem. Preste atenção direito. Irmãos, é como se ele tocasse nos meus olhos. E quando ele tirava assim a mão dos meus olhos, eu via que não era mais um homem, mas era o próprio Lúcifer. Era um demônio muito grande, com umas asas na costa, como se aquelas asas fossem igual se fosse uma mão. E ele sentava, irmão, nessa cadeira junto com aqueles demônios. E eles começavam a conversar. E rapidamente eu começava a ver umas outras pessoas sentadas junto com eles, como se eles se conhecessem faz muito tempo. E eu perguntava: Senhor, quem são essas pessoas que estão aí no meio deles? Ele falava assim: são feiticeiros, macumbeiros. Você está vendo? Isso aí que eles estão fazendo é uma grande reunião. E eu falava: do quê? Eu posso ouvir o que eles estão falando ali? Ele falava assim: é por isso que eu te trouxe aqui. E eu começava assim, irmãos, eu entrava no meio deles, só que eles não me viam. E eles começavam a falar assim: hoje está chegando o final. Ele falava: está chegando um final que a gente tem que trabalhar. E se levantava um outro, ele falava assim: a gente tem que fazer de tudo, ele tem que ganhar. Aí eu falava assim: Senhor, mas eles estão falando de quem? Ele falou: tu viu no começo que tu viu aquele homem, o Lula? Eu falava assim: eles estão falando dele. E ali, irmão, se levantava um outro e ele falava assim: o nosso presidente, ele tem que ganhar. O presidente Lula, ele falava. E eu falava: meu Deus, esse homem está ficando louco. Por que ele está falando isso? Ele não conhece. Ele falava assim: eles estão vendo o inferno de um outro jeito, não é do mesmo jeito que você está vendo. E ali, irmãos, ele falava assim: a gente vai começar a se reunir, a gente vai começar a fazer algo. E ele falava assim: a gente já vai entrar agora para começar a fraudar as urnas, ele falava. E a gente vai fazer de tudo. E ali, irmãos, Lúcifer, ele levantava, ele falava assim, e como se ele desse um comando para aqueles feiticeiros e macumbeiros ali na hora. Ele falava assim: façam de tudo, porque se ele não ganhar, cada um de vocês vai ser cobrado. Aí na hora, irmãos, que eu queria sair, é como se eles me vissem, e o Senhor, ele me puxava rapidamente dali. E ali, quando ele me puxava, ele me levava ao céu. E ali eu começava a falar com o Senhor. E o Senhor, ele falava assim: eu lhe dei um sonho ontem pela noite, e aquilo que você viu era algo que ia acontecer se esse homem ganhasse. Irmãos, eu estava falando para o irmão Rogério, é como se eu estivesse num castelo.
E nesse castelo, irmãos, como se eu descesse uma rampa. E eu descia, irmão, e eu via como se fosse uma onça preta. Ela pulava por cima de mim, irmão, e caía dentro de uma jaula. E um homem aparecia para mim e ele falava assim: saia daqui, porque essa jaula não vai aguentar muito tempo. E ali, irmão, naquele momento eu começava a subir novamente. E quando eu subia, irmão, para cima desse castelo, eu começava a ver a cidade. Mas eu via a cidade não do mesmo jeito, mas quando eu desci. Mas eu via a cidade em destruição. Eu via as pessoas, irmãos, como se elas estivessem com ódio. E que a cidade toda, irmão, estava pegando fogo. Eles começavam a tacar fogo no meio da cidade toda. E eles não queriam saber, irmão. Parecia ali que eles estavam revoltados. E eu falava: meu Deus, e agora como eu vou sair daqui? E na hora, irmãos, eu falei assim: eu vou descer e vou me colocar no meio deles. Quando eu desci, irmãos, que eu ia para o meio deles, eu acordava. E o Senhor, Ele falava assim: aquilo que você viu era apenas um começo. Se esse homem ganhasse, a cidade ela ia virar um caos. Não só essa cidade, mas o Brasil todo, Ele falava. O Brasil todo ia se ver assim, no meio de tragédia. Mas eu não escolhi isso para vocês. E Ele falava assim: você está vendo o importante da oração, o importante de cada arrebatamento que eu dou dentro daquela igreja? Vocês não sabem que tem pessoas que foram atingidas através do testemunho de vocês. Muitas pessoas abriram os olhos daquilo que eu mostrei para vocês, e vocês falaram que eles não acreditavam que esse homem ele era desse jeito. Mas muitos vai fazer a diferença no dia de votar, ele falava. Vai ser a diferença entre vocês, entre aqueles que vão escolher o melhor para esse povo. E ali, irmãos, eu me alegrava porque por tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Eu achava que muita gente não dava crédito, mas o Senhor, Ele me mostrava muita gente ouvindo, irmão, os testemunhos de cada um aqui da igreja. E Ele falava assim para mim: tome cuidado, porque isso que eu dei para vocês, muitos queriam ter, até os próprios macumbeiros e feiticeiros. Eles davam tudo para ter a mesma experiência que vocês têm. Ele falava: mas vigiais, porque eu vou cobrar cada um daqueles que tem experiência dentro da minha casa. Não só aqueles que têm arrebatamento, mas aqueles que oram também. Porque eles se vejam orando, mas eu não vejo eles desse jeito, eu vejo eles guerreando. Ele me falava. E aí ele falava bem assim: cada um daqueles que se afastaram da minha oração, eu vou trazer. Mas aqueles que não quiserem mais nada comigo, eu vou ter que tomar uma providência, porque já chegou, já basta. Os meus olhos não aguentam de ver tanto pecado ocorrendo dentro de vocês, ele falava. E muitos eu já dei oportunidade, muitas vezes já dei oportunidade de se levantarem, mas ainda preferem estar se arrastando. E eu não quero ver assim. E ali, irmão, na hora que ele me trazia de volta, o Senhor, Ele falava assim para mim: tome mais cuidado, porque o diabo vai fazer de tudo para que vocês caiam. Amém? Essa foi a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Que palavra tremenda. Você viu aí que o Senhor tem revelado o oculto, né? O profundo e escondido, né? Como dizem, né? E realmente, irmãos, desde o dia em que o Senhor começou a arrebatar as pessoas aqui, o Senhor tem nos levado a um nível de guerra muito mais profundo, a um nível de guerra muito mais
centrado, né, no reino espiritual, e o Senhor tem nos revelado essas coisas, né, amados irmãos. Nós sabemos, né, que o que há de acontecer, acontecerá. Um dia se levantará o anticristo, um dia virá a perseguição à igreja, a tribulação, um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja, né, como os anjos disseram, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer um dia. Então, amados irmãos, nós, é um alerta de Deus, né? Nós estamos atentos aos alertas de Deus, que o Senhor tem alertado a sua igreja, o Senhor tem alertado o seu povo, para que o seu povo esteja orando, esteja clamando, esteja buscando. A palavra de Deus fala que nós temos que apresentar tudo diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um Deus soberano, aleluia, Ele tem cuidado de nós. Então, amados irmãos, nós, como a igreja do Senhor, nós temos que guerrear, nós, como a igreja do Senhor, nós temos que orar pela nossa nação, orar para que tudo, né, para que, na verdade, tenhamos tempo, né, ainda para ganhar vida. Sabemos que estamos nos últimos tempos e temos que trabalhar para ganhar vidas, trabalhar para o reino de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que o meu povo está sendo destruído, ou foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o Senhor tem nos dado conhecimento, o Senhor tem nos dado revelações, né, onde temos que orar, onde temos que atacar no reino das trevas. E você vê aí, né, essa experiência. Nós que estamos no ano de 2022, prestes a uma eleição presidencial. Talvez você escute esse vídeo, assista esse vídeo após isso, né, após a eleição, mas eu quero te dizer que a guerra continua, né? A guerra é constante. O reino das trevas não para destruir, né? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós, como igreja, temos que nos posicionar nessa geração corrupta, nessa geração incrédula, nessa geração que está cada vez mais afundando, que cada vez mais não querem mais Deus, cada vez mais tem profanado as coisas de Deus. Não é isso, apóstola? É isso, e foi para isso que o Senhor estabeleceu a sua igreja, né? A qual diz a Bíblia que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E nós temos esse dever, sim, de orar pela nação. Nós fazemos parte da nação brasileira, pertencemos a essa nação, e nós precisamos, como igreja, nos posicionar contra toda e qualquer tipo de nível de guerra espiritual que venha comprometer o futuro da igreja, o futuro da nação, fora de tempo. Sabemos que vai se cumprir a palavra do Senhor, sabemos que o que está prometido de acontecer será, mas sabemos também que tem um tempo oportuno para todas as coisas, e tudo está no controle do Senhor. E o Senhor tem levantado homens e mulheres com o coração voltado para o Senhor, disponível para fazer a vontade do Senhor e obedecer a voz de Deus, e grandes guerreiros se levantando, né, em favor, clamando pela nação, porque se nós clamarmos como igreja, o Senhor responde e sara a nossa terra, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Então espero que essa experiência tenha te despertado a buscar ao Senhor, te despertado a te levantar como um guerreiro, como uma guerreira nesses últimos dias. Amém? Vamos orar, apóstola. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresento, meu Pai, Senhor, cada vida que chegou até aqui, esse momento da oração. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, levantar guerreiros, Pai, para interceder por essa nação, levantar homens e mulheres capazes, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, com um coração ardente pela Tua obra, com um coração ardente em Te servir. Senhor, que o Senhor continue, Pai, alertando o Teu povo, que o Senhor continue, Pai, nos direcionando, que o Senhor continue, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, nos abençoando, nos agraciando, Senhor, com Teu Espírito Santo, com a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Então apresenta cada vida, cuida, Pai, dos Teus servos, cuida, Pai, da nossa nação, Senhor, cuida da Tua igreja, Senhor, cuida, meu Pai, do Teu povo, Senhor, aleluia, eu te peço, meu Pai, e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.